Nessa aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre crescimento do seu trabalho, ou crescimento do seu grupo, ou crescimento da sua escola de capoeira. Então, se você tem um grupo de capoeira, se você tem um trabalho e quer expandir esse trabalho, você tem duas maneiras de expandir o seu trabalho: de dentro para fora ou de fora para dentro. É isso mesmo. Vou repetir. Anota aí. Você tem duas maneiras para crescer o seu trabalho. Crescer o trabalho do seu grupo. Ou o seu trabalho individual. De dentro para fora ou de fora para dentro. Mestre Feijão, como assim, Mestre Feijão, de dentro para fora? Presta atenção aqui no que eu vou te explicar, que isso é um dos grandes segredos do sucesso da capoeira contemporânea, é um dos grandes segredos de sucesso da Massapê Capoeira. E eu vou revelar para vocês hoje. Como que vocês podem crescer de dentro para fora? Então vamos lá. Vamos supor que você tem aí, professor ou mestre, que você tem aí aproximadamente 10 alunos seu aí. Desses 10 alunos, 4 deles são graduados. Ok? Então, de 10, 4 são graduados, o restante são alunos normais, e desses alunos normais aí, corda crua, corda amarela, amarela, você tem aí também 2 cordas laranja. Ok? Vamos colocar laranja e azul, melhor. 2 alunos corda laranja e azul. Então, vamos lá. Como que você faz para crescer o seu trabalho de dentro para fora? Então, você tem 4 graduados. Vamos supor que desses 4 graduados, um só não possa dar aula e 3 possam. Só que nenhum deles está dando aula. O que você faz? Você coloca 3 graduados para dar aula em pontos diferentes. Ah, mas em qual lugar? Tem que ser próximo do meu trabalho, da onde você dá aula, de preferência. Se não for próximo, pode espalhá-los próximos da onde eles quiserem. Eles podem escolher onde eles querem dar aula. Se fosse próximo do local da sua sala de aula, se você for o mestre, o professor, melhor. Do contrário, não tem problema, eles podem escolher. O importante é eles darem aula. Aí imagina só comigo, de 4 graduados, você tem 3 que dá aula. Desses 3 graduados, você vai ter o graduado número 1, que ele vai ter 20 alunos. Você vai ter o graduado número 2, que tem 5. Você vai ter o graduado número 3, que tem 10. Ok? Só aí são quantos alunos? 20, 25 mais 10 são 35 alunos. E você, professor ou mestre, você tem mais 30. Só aí são 65 pessoas já no seu grupo. Agora, pensa aqui, reflete aqui comigo. Imagina só se você tem esses 3 graduados dando aula, e todos os 3 aí têm uma base de 30, 40 alunos. Né? Vamos supor que eles tenham 30 alunos cada um. Só que tem 90 alunos. Só aqui tem 90. E se você tem mais 30? Só aí são 120 alunos só no seu trabalho. Isso é bom para você? Então, a primeira forma de você crescer o seu trabalho de maneira de dentro para fora, de maneira orgânica, é fazendo isso, colocando os seus alunos para dar aula. E aí, por que eu falei dos cordas laranja e azul também? Se você pegar dentro da capoeira contemporânea um corda laranja, vamos lá, coloca ele aí. Primeiro ano de capoeira ele é corda crua. Dentro da capoeira contemporânea é evento uma vez no ano. Então ele ficou 1 ano com a corda crua, ele já tem 1 ano de capoeira. Corda crua, crua e amarela, amarela, amarelo e laranja, laranja. Se você colocar esse aluno durante 5 anos, se ele estiver treinando com você, 5 anos de capoeira, com 5 anos uma pessoa não sai de uma faculdade formada, uma faculdade difícil de fazer, aí a maioria aí é medicina, que é 5, 6 anos, se não estou enganado, né? Advocacia também, né? Acho que são 5 anos. Então vamos colocar aí, vamos supor que seja isso. Você acha que com 5 anos, se você não, com o método de ensino, com o método que você vai ter agora, que você vai ver que o método vai te ajudar nisso. Com 5 anos, o seu aluno corda laranja está preparado
para dar aula, com um método de ensino. Se ele não tiver método, ele não vai estar preparado. Mas através do método que vocês têm agora, que vocês estão fazendo parte do selo que vocês carregam, o seu aluno corda laranja, com 5 anos de capoeira, ele está preparado para dar aula. Ele está preparado para dar aula. Eu garanto isso a você e eu provo isso para você, porque nós temos esses alunos aqui dentro da nossa escola e com corda laranja eles já saem para dar aula. Aí agora imagina, você tem 3 graduados dando aula, mais 2 corda laranja e azul. Só aí são 5. Cada aluno desses aí com uma média de 20 alunos. Pega mais 2 corda laranja que você tem aí e coloca para dar aula também, e cada corda laranja com mais 20 alunos, sem somar os seus alunos. Vocês, no final de ano, num evento, vocês, ao invés de fazer um evento para entregar um batizado em troca de cordas, para entregar 20, 30 cordas, vocês vão começar a fazer grandes eventos. Você vai começar a fazer um evento para entregar 200 graduações, 300 graduações, porque você está crescendo de maneira orgânica, de dentro para fora. É bom fazer um evento para entregar 300 cordas? Seria bom para você? Seria bom para o seu grupo, para a sua escola? Visibilidade, até para vocês conseguirem patrocinadores? Seria mais fácil? Seria bom isso para vocês? Responde aí para mim, sim ou não. Agora, imagina só o seu aluno graduado dando aula. Ele começou a dar aula agora. A gente está no ano de 2022, certo? A gente está no ano de 2022, o seu aluno graduado começou a dar aula agora, né? E aí ele começou a dar aula, gostou da coisa, começou a dar aula, deu 5 anos dando aula, ele já tem um aluno corda laranja. Certo? 4, 5 anos ele tem um aluno corda laranja. E ele coloca esse aluno corda laranja para dar aula também. Vocês prestaram atenção no ecossistema que vocês estão formando ao redor de vocês? Prestaram atenção? É esse ecossistema que faz vocês crescerem o trabalho de vocês e vocês não utilizam. Pô, mestre Feijão, mas por que ninguém nunca me falou isso? Eu vou te falar um dos maiores problemas de professores ou de mestres. Professor e mestre, ele tem um problema muito sério. Muito sério. Ele quer formar o aluno para ele. Ele não quer formar o aluno para ajudar ele. E sabe, você quer ter um aluno e não ter problema com o aluno, coloca ele para dar aula. Ele vai ter autorresponsabilidade, ele vai ter empatia, porque ele vai estar sempre se colocando no seu lugar. O respeito que ele vai ter com você, eu tenho certeza e te garanto por questões de experiência, de expertise, eu estou nisso há muitos anos. O aluno que dá aula, ele se coloca, ele tem empatia pelo mestre dele, pelo professor dele, porque ele consegue se colocar no lugar do mestre, porque ele sabe o quanto é difícil se dedicar aos seus alunos. Ele sabe o quanto é importante se dedicar aos seus alunos para crescer o trabalho da escola. Ele sabe quais são os riscos e a importância de um batizado, de uma troca de cordas. Então ele vai dar uma importância muito diferente, não que seja maior ou melhor, mas vai ser diferente a importância e a valorização que ele vai dar para você, professor, para você, mestre de capoeira. Quer testar? Faz o teste e depois você me conta o resultado. Aliás, não precisa nem me contar. Deixa o seu trabalho mostrar o resultado. Isso é a maneira de dentro para fora. Então, se você tem 3 graduados e 3 dão aula, daqui a 5 anos esses 3, imagina só, a cada 3 graduados seu, eles formam alunos corda laranja que dão aula. Aí pega 3 graduados que tem mais 3 corda laranja dando aula. Olha o que está acontecendo com o seu trabalho. Olha o que está acontecendo com o seu ecossistema. Ele está se transformando em algo grandioso. E é onde o seu grupo cresce. Tá? Então, não fique esperando vir gente de outro grupo para o seu trabalho crescer. A melhor forma de crescer é de dentro para fora. E aí o que você faz para o seu trabalho ser um trabalho... Depois vocês vão ter aqui dentro da plataforma, né, uma aula sobre liderança. Vocês vão pirar com essa aula. Eu nunca tive aula de liderança dentro de um grupo de capoeira, né? E eu já tive mestre que o grande erro dele foi que ele não sabia liderar as pessoas, ele não sabia liderar a gente. Por exemplo, como que um cara ia me liderar? Sendo que eu sou um cara que tem um nível de... Todos nós nascemos com inteligência, né? Eu tenho um nível de inteligência, de mentalidade diferente de muitas outras pessoas, né? E como um mestre desse lidera um cara como o mestre Feijão?
Como um mestre lidera uma pessoa como o mestre Feijão? Ele precisa estudar, ele precisa entender sobre pessoas, ele precisa estudar sobre o comportamento humano, porque liderar pessoas, você tem que liderar no individual. Tem o coletivo, mas tem o individual. Se você não souber liderar, principalmente dentro da capoeira, algumas pessoas de maneira individual, o seu grupo vai ter sérios problemas. Você vai ter sérios problemas como um professor, como um mestre ou como um líder, até para você que está querendo criar um grupo do zero aí que você vai aprender aqui na plataforma também. E a segunda forma de você crescer o seu trabalho, que eu falo que é da forma mais complicada, não que seja da maneira mais difícil, mas eu falo que é da maneira mais complicada. E você vai entender agora o porquê. Imagina só que você tem um trabalho, você segue o método aí, né, o MS agora, você tem um selo de qualidade e você está seguindo o método. Tudo que você implantar para os seus alunos, eles vão realizar. Agora, imagina a gente vindo de fora, cheio de vícios, sem metodologia, com alguns problemas que você desconhece, e você tendo que pegar essas pessoas para resolver esses problemas. Sabe o que na maioria das vezes acontece? Você pega alguém de fora para o seu grupo, para a sua escola, e essa pessoa vem, ela devasta o seu trabalho. Eu vi isso acontecer há uns 4 anos atrás, dentro de um trabalho de uns grandes mestres aqui de São Paulo. Ele aceitou, inclusive esse rapaz que ele aceitou, ele veio para a Massapê antes, ele veio pedir para entrar na Massapê antes e eu falei não para ele. Eu falei que a Massapê não estava aberta, que ele poderia seguir o caminho dele, que ele ia ser muito feliz, eu desejava toda a felicidade do mundo para ele, mas eu não queria ele aqui na nossa escola. Não porque ele era um mau capoeirista, ele é um excelente capoeirista, mas só que a índole dele, né, já com a má imagem dentro da capoeira, já com um nome totalmente defasado, e a gente chama de um nome sujo já dentro da capoeira, ele ao meu lado, dentro da minha escola, não é uma questão de desafio para eu consertar. É uma questão que a imagem dele é tão ruim que no lugar que ele está, as pessoas com que ele está, as pessoas que vêm formaliza que as outras pessoas também são ruins. Eu não queria isso para perto dos meus alunos. Eu não queria isso para minha escola. Então, e esse grupo, presta atenção, quando esse mestre aceitou esse professor no seu grupo, o que esse professor fez? Primeiro que ele trouxe um problema. Ele veio com uma corda muito alta e o mestre não colocou ele em transformação ou em estágio. E o que aconteceu? Os alunos do mestre que eram mais velhos, já estavam com ele há muito tempo, se sentiram não desvalorizados, né? Mas se sentiram atacados, porque esse cara ele era um problema. E ele começou a gerar problema dentro do grupo do mestre. Ele devastou o trabalho do mestre. O mestre teve que começar do zero. Imagina isso acontecendo com o seu trabalho. Então, um alerta que eu deixo para você que quer crescer o trabalho e às vezes fica esperando virem pessoas de fora para o seu trabalho crescer, é justamente esse. Às vezes você pode... E hoje eu falo isso com propriedade porque hoje eu tenho lista de espera de pessoas que querem entrar na Massapê. Mestre Feijão, como assim? O senhor tem uma lista? Sim, tem gente que desejaria ter pessoas pedindo para entrar nos seus grupos. E a pessoa não precisa nem falar que quer entrar, tem gente que já está chamando. Aqui na Massapê é o contrário. A gente seleciona de maneira minuciosa quem pode fazer parte da nossa escola. A gente observa, a gente faz a pesquisa, a gente fiscaliza para ver se realmente a pessoa tem o certificado, se ela foi formada, por quem que ela foi e de onde ela está vindo. Hoje é fácil. Hoje é muito fácil, é só olhar a internet. É muito simples de olhar. Então, e eu como um mestre já hoje ganhei uma notoriedade dentro do mundo da capoeira, eu consigo ter acesso a mais rápido às informações. E aí, essa é uma das sugestões que eu dou para você. É claro, mas Feijão, o senhor está generalizando? Não. Tanto que aqui na nossa escola entraram muitas pessoas de fora. Muitas pessoas. E nós tivemos muita sorte que a gente só pegou gente do bem. Gente de bom caráter, né, dentro dos nossos propósitos. Né? A gente nunca coloca a capoeira em primeiro plano aqui dentro da escola. É sempre para mim é sempre Deus, depois a família, depois a capoeira, né? Então a gente analisa muito bem as pessoas que têm os mesmos propósitos que nós para que a gente possa aceitá-los em nossa escola. Então,
quando você for aceitar alguém de fora para crescer, para ajudar a crescer o seu trabalho, não esqueça de pesquisar quem é essa pessoa, de fiscalizar, né? De fiscalizar e de verificar quem é essa pessoa, se realmente ela vai te ajudar ou ela vai te arrebentar. Então, muito cuidado. Estou contando essa história que aconteceu aqui em São Paulo, que, pô, vai ter muitos de vocês que deve ter acontecido a mesma coisa, né? Então, para vocês não cometerem os mesmos erros, serve até de alerta aí. Então, você aceitando alguém de fora, você tem que falar que as regras do seu grupo, ó, aqui na minha escola, no meu grupo, nós temos a metodologia MS de ensino, né, onde você vai ter que seguir a metodologia, essa metodologia é com base nessa metodologia que você vai, só isso já vai dar segurança para a pessoa, né? Ela vai se sentir mais segura. Essa metodologia que vai fazer com que você se sinta mais seguro, é com essa metodologia que você vai aplicar as aulas para os seus alunos. Aí o cara vai falar, caraca, eu vou ter um método de ensino para o meu aluno. Então você já sai na frente com isso. Então você tem que falar as regras do seu grupo para a pessoa. E não ela tem que ditar regras para você aceitar ela. Tá? Não aceite isso não, que você vai quebrar a filosofia do seu grupo, você vai quebrar o propósito do seu grupo, você vai quebrar os conceitos do seu grupo, igual esse mestre de São Paulo que aceitou um professor, quebrou os conceitos, não sei se tinha, mas ele quebrou os conceitos, quebrou os propósitos, só para aceitar uma pessoa que ele achou que ia ajudar ele no trabalho, e com isso ele destruiu o seu trabalho e teve que recomeçar do zero. E quem quer recomeçar o trabalho do zero, né, gente? Ninguém quer. É muito difícil você formar um aluno, né? Então, muito cuidado com isso. Essas são as duas formas mais importantes de como você expandir o seu trabalho. E imagina tudo isso você divulgando da maneira correta, você atendendo seus clientes da maneira correta, o que vai acontecer no seu trabalho daqui para frente. Depois você vai vir aqui me contar a história. Você vai sentar e vai me contar a história e depois o que aconteceu antes de você usar o selo MS e depois de que você começou a usar o selo MS, o que aconteceu no seu trabalho. Então, vendo a importância de não pular nenhuma aula, de fazer o trabalho passo a passo, de maneira minuciosa, é justamente por isso. Eu vou trazer tudo, desvendar todos os segredos do meu sucesso, do sucesso da Massapê Capoeira, e eu vou entregar todo o ouro para vocês. Enquanto eu não ver vocês explodindo, crescendo seus trabalhos, eu não vou descansar. Tá bom? Então, vamos para a próxima aula. Não deixem de colocar tudo em prática. Qualquer dúvida, chama no chat, que a gente vai estar aí disponível para poder atender vocês. Um grande abraço a todos e bora para cima!